Fala, Reds, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Apenas um Red, meu e do Lucas aqui gravando um conteúdo de qualidade para vocês. Eu sou o Rick e hoje a gente está aqui para gravar um pré-jogo, mais um pré-jogo para vocês. É um pré-jogo difícil, né, de ser gravado, mas a gente tem que gravar, que é da volta das quartas de final da UEFA Champions League, onde o senhor Liverpool recebe em Anfield, sua casa, o Paris Saint-Germain para o jogo de volta das quartas de final da Champions, e para tentar tirar um placar que vai ser difícil, mas a gente vai tentar. O Liverpool, que perdeu por 2-0 no Parque dos Príncipes, casa do senhor Paris Saint-Germain, e agora busca em Anfield a sua força para tentar pelo menos empatar e levar para os pênaltis. Eu só tenho que dizer uma coisa para vocês. Ano passado, vou até citar o Luiz Henrique falando sobre isso na coletiva de imprensa. Ano passado, a gente era favorito contra eles e tomamos um apavoro no jogo de ida. No jogo de volta foi mais lá e cá, onde o Liverpool teve sim boas chances de ampliar o placar, mas eles passaram, avançaram, empataram, levaram para os pênaltis e avançaram. Ou seja, ano passado nós éramos os favoritos e nos desclassificamos. Esse ano é o contrário. Esse ano eles são os favoritos. Então eu queria, né, que as místicas do universo se juntassem para que esse ano fosse ao contrário, né? Que ele sendo favorito, nós passemos. Então, assim, vamos ver o que nos aguarda. O Liverpool que deu uma boa resposta pra gente em Anfield, ganhando do Fulham e ganhando convencendo, com ótimas atuações de Mohamed Salah, senhor Ingo Moura, nosso meio-campo ali com Curtis Jones e Szoboszlai fazendo excelentes partidas, né? Também o seu Konaté, que fez uma draga de partida contra o PSG, fazendo uma excelente partida contra o Fulham. Então, eu diria que, assim, a resposta tá dada. É claro que o PSG não é o Fulham, mas acredito eu que, juntando com a atmosfera de Anfield, pode se considerar um ponto a favor, dá uma esperança para nós torcedores. Eu tô aqui com o Lucas hoje, como sempre, e eu vou pedir a opinião dele. Mas antes, vou pedir o like de vocês, se inscreve no canal e siga a gente nas nossas outras redes sociais. Lucas, o que você diz pra gente? O que você acha e como o Liverpool chega para enfrentar, né? Recebe, na verdade, o Paris Saint-Germain em sua casa. Manda lá, mano. Boa noite, Rick. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo. Essa camisa aqui, ela não está sendo utilizada aleatoriamente. É um aviso para demonstrar de onde nós viemos. Quem acompanhou essa saga, a época que a Warrior ainda era o patrocinador esportivo do Liverpool, saberá do que eu estou dizendo. Então, de longe viemos. Obviamente, são outras circunstâncias. É um time completamente diferente. É um momento diferente do Liverpool, mas é necessário entender que, embora o jogo seja muito difícil, ele não é impossível, porque nós já enfrentamos equipes muito mais fortes que o PSG e já tivemos equipes muito mais fracas do que essa do Liverpool atualmente, e essas equipes venceram times mais fortes que o PSG em situações muito mais adversas. Obviamente, o jogo não é favorável, os sistemas não se encaixam, é um jogo extremamente traiçoeiro, não à toa vocês vão ver que na escalação a gente vai matar a cabeça para tentar fazer alguma coisa, porque é como eu costumo dizer pro Rick, os danos já foram gerados, não existe mais contenção de dano, eles já estão lá. O que a gente pode fazer é tentar lidar com as consequências de uma escolha, no meu ponto de vista, ruim por parte do Arne Slot na primeira rodada, na primeira etapa do jogo, o jogo de ida, e buscar uma classificação que seria histórica sim, porque o adversário é muito qualificado, nosso momento é muito adverso, nossa temporada é muito ruim, e querendo ou não, sejamos sinceros, eles são favoritos, não à toa tem essa vantagem de 2-0, nosso time não vem numa boa temporada, vem embaixo, e os momentos individuais de cada jogador também existe uma disparidade, mas lembrando que o Liverpool é um time que costuma criticar e não seguir a risca da lógica. E como costumam dizer por aí, o cemitério de favoritos é um local com muitos representantes. Então, se o PSG nos venceu na temporada passada, onde nós éramos os favoritos, existe a possibilidade de vencermos ele agora. É fácil? Não é fácil. Porém, repito, não é impossível. Exatamente. Só corrigindo sua frase, é que o cemitério do futebol está lotado de favoritos. Essa frase é do ex-treinador do Botafogo, Renato Paiva. Eu acho que o que você disse tá bem claro, né? É uma questão de que, assim, o Liverpool, ele realmente precisa se provar mais. O time mostrou que evoluiu no jogo contra o Fulham. Foi um time que gerou muito volume de jogo. Foi um time que dependeu muito de um jogador específico, mas que esse jogador soube corresponder às expectativas. E se a gente for falar disso como um demérito, vamos tocar também no assunto da temporada passada, onde, se a gente tirar todos os gols de Mohamed Salah, o Liverpool nem estava praticamente na zona de classificação da Champions, porque o Salah foi literalmente o cara que, assim, podemos dizer que ele deu um título pro Liverpool, né, de Premier League, porque ele
ele tava absurdamente jogando muito. E por que eu tô falando isso? Porque eu não acho um demérito tão grande a gente pensar que, Ngumorra é o único cara que tá resolvendo. Não acho que seja isso, mas eu também acho que com a força do coletivo, assim como o PSG também tem seu coletivo muito bom, a gente consegue sim dar uma resposta em Anfield. É difícil? É difícil. Nós vamos ter que ter um cuidado redobrado? Vamos ter que ter um cuidado redobrado. Mas, repito, não é impossível. O Liverpool, ele chegou a ter algumas chances contra o PSG no jogo de ida. O problema é que não teve ninguém para finalizar. Talvez tenhamos agora. Talvez tenhamos. Vamos ver como o Slot vai armar o time. Dito isso... Oi? Pode falar, Lucas. Não entendi. Alexander Isak. Tá. Alexander Isak, exatamente. Então, assim, dito isso, falando sobre opções, falando sobre disponibilidades, é o que a gente vai falar da escalação de hoje. Só vou dar um disclaimer aqui, né? Hoje a escalação é minha, tá, Lucas? Porque a última vez foi tua. Por favor. Eu vi uma escalação que eu gostei muito na internet e eu gostaria de copiar, que o cara armou o time em 4-5-1, né? Não é parecido com a escalação anterior, mas é uma escalação que sim, também nós povoaríamos mais o meio campo, que seria o seguinte: Mamadashvili no gol, obviamente, Alisson ainda não está disponível, senhor Frimpong na lateral direita, Konate e Van Dijk, na lateral esquerda, Kerkez, porque o Kerkez fez uma partida ok contra o PSG em determinados momentos. Aí vindo da direita para a esquerda seria Mohamed Salah, um pouco recuado, senhor Szoboszlai, um pouco na frente, senhor Florian Wirtz, um pouco atrás, senhor Curtis Jones. Sim, eu repetiria a escalação com Curtis Jones no meio campo. Na esquerda, senhor Cody Gakpo na esquerda e no comando de ataque, Hugo Ekitike. Colocaria o Isak no segundo tempo. Lucas, você concorda comigo ou discorda de mim? Se você pode se sentir à vontade de fazer a sua escalação também, se quiser. Bom, conversei com muita gente, fiquei tentando matar a cabeça, porque quando a gente abre aqui o melhor amigo do Bruno Formiga, que é o SofaScore, a gente vê que o PSG tem nas laterais, do lado, por exemplo, do lado esquerdo ele tem o Nuno Mendes e o Kvaratskhelia, e do lado direito, em tese, ele tem o Hakimi e o Doué. Então, esse é o problema, porque como os danos já foram causados, acredito eu que agora, eu até cheguei a ver algumas escalações do pessoal um pouco mais cauteloso, dizendo que a gente deveria buscar a defesa primeiro para depois o ataque, só que o jogo já tá perdido. Tá 2-0 o PSG, então eu acho que a gente não tem nem margem para cogitar segurar o jogo. Uma escalação que eu gostei bastante do que eu vi, que foi na internet também, de páginas inglesas, começava com Mamadashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk e o Andrew Robertson. O Szoboszlai, Jones, Wirtz, Ngumorra, Isak e Salah. Por que Ngumorra, Isak e Salah? O Isak, eu concordo, é um jogador que eu queria muito ver, porque eu entendo que, por mais que ele venha de uma lesão grave, tenha poucos minutos, ele foi contratado para esse tipo de oportunidade. Se a gente for eliminado, ele não vai mais jogar a Champions. Então, a hora de testar é agora. Ele foi contratado para esse tipo de jogo grande. O Ngumorra, pelo momento. Nós temos, no nosso passado não tão distante, um time que não soube aproveitar o momento do seu jogador, que foi o Tottenham com o Lucas, e acabou optando pelo pragmatismo com o Harry Kane, que veio machucado. E com isso eles escalaram o Harry Kane e o Lucas não jogou. A gente teve uma Champions League mais tranquila por conta disso, acredito eu. Aproveitando o momento do garoto e botando o Roberts para segurar os avanços dele, eu acho que pode ser algo um pouco mais equilibrado. A boa notícia é que o Curtis Jones treinou. Agora eu não sei até que ponto ele está totalmente saudável. Se ele não puder jogar, eu iria com o McAllister. Eu iria com o McAllister e Szoboszlai. Mas eu acho que passa um pouco sobre esse esquema que eu citei. Caso não queira utilizar o Ngumorra, não tem problema. Eu usaria o Hugo Ekitike de ponta. Hugo Ekitike e Alexander Isak. Gosto da ideia do meio campo mais povoado? Gosto. Só que ao mesmo tempo eu entendo que jogando contra o PSG eu não vou ter a posse. E jogando que eu não vou ter a posse, eu pego uma transição mais rápida. Porque assim eu consigo me defender de certa forma com uma cautela com 3 zagueiros, em tese. Robertson, Konate e Van Dijk. Tem um Ngumorra com a bola no pé. É um jogador perigoso, é um jogador imprevisível. Claro que é contra o Hakimi, é contra o Nuno Mendes, se eu não me engano. É contra o Hakimi, obviamente contra o Hakimi, então fica complicado. Mas ainda assim, eu acho que diante do cenário que a gente se colocou, de já ter jogado uma partida muito defensiva e perdido por 2-0, eu acho que o Arne Slot não deveria repetir o erro de tentar defender, sendo que é uma coisa que ele não sabe fazer. Com certeza. Eu acho que pra esse jogo aqui, cara, não tem questão de defesa, não. Pra mim, a melhor defesa é o ataque. Nesse jogo aqui... não tem mais nem margem pra isso. Se caso tá fora. Exatamente. Então... E assim, por que eu botei o meio campo mais povoado? Gostei dessa escalação que eu vi. Porque eu acredito que a gente tem a base do que a gente perdeu o jogo para o PSG foi porque a gente não teve um meio campo. Com certeza. Literalmente. E eu acho que a chave pra gente conseguir gerar volume de jogo e conseguir um gol, outro, até um pênalti, coisa do tipo, é tomando a posse de bola no meio campo. Porque do meio campo, tendo a posse de bola,
para conseguir gerar uma jogada de ataque espetado com o Wirtz, talvez na direita, o Wirtz apoiando o Ekitike. E até o Ngumorra, se a gente colocar o Ngumorra, porque eu confesso que, na verdade, eu esqueci do Ngumorra, tá? Eu esqueci. Mas o Ngumorra, aí no lugar do Gakpo, espetado, viraria um 4-2-3-1, 4-3-3 rapidamente. Eu acho que é mais a questão de transição. Por que eu coloco o meio-campo mais povoado? Porque se a gente não povoar o meio-campo, a gente deixa a Vitinha muito confortável, a gente deixa o Kvaratskhelia muito confortável, entendeu? E esses dois caras muito confortáveis é um problema muito grande pra gente. Muito grande. Então, eu acredito que a chave pro Liverpool ganhar não é uma defesa tão sólida, porque assim, o ataque do PSG, ele é muito agudo. O PSG ele precisa de um passe para estar no ataque. Tu pode ver que o segundo gol do PSG não foi uma jogada absurda, foi um passe que deixou o Kvaratskhelia na cara. Você tá entendendo? Então acho que nosso sistema defensivo ficou claro que a questão não é número, porque vários anos que a gente tem sofrido gols, nas imagens antes do lance acontecer, nós temos 6, 7, 8 jogadores na defesa. E mesmo assim, não adianta muita coisa. Então a questão, no meu ponto de vista, de novo, não é número, e sim as peças que estão presentes lá. Por isso é que eu conversei contigo e com tantas outras pessoas sobre a possibilidade do Szoboszlai jogar mais recuado. Porque como ele é um meio-campista com mais capacidade, mais vontade em defender, eu acho que quanto mais perto da área defensiva ele tiver, melhor. Porque a gente tem o visto também. Porque quando você falou do Jones estar possivelmente lesionado, teve a entrevista hoje, tá? Acabou que a gente não vai dar pra citar por causa do tamanho do vídeo, mas teve a entrevista hoje com a press conference com o Slot e com o Szoboszlai, que ele inclusive falou sobre o teu vídeo anterior, tá? Sensacional a fala do Szoboszlai e também algumas falas do Arne Slot. Pois é, então quem não viu, segue a gente lá no Twitter que a gente já colocou lá o post, se eu não me engano, da fala do Szoboszlai traduzida. Mas aqui, falando sobre a questão do Curtis Jones estar em dúvida para esse jogo, se for para botar uma caixa, eu preferia botar uma caixa desse modo que você falou, mais avançado. Porque entre o McAllister e o Gravenberch, se for para jogar recuado, com o meio-campista, eu preferi de Gravenberch. O McAllister fez uma péssima partida contra o... Pra mim, o McAllister foi o pior jogador contra o PSG no jogo de ida. Então, se for pra colocar pra ser defensivo, eu prefiro que seja o Gravenberch. Se for pra ser mais ofensivo e deixar o Szoboszlai na defensiva, aí tudo bem, eu prefiro ir com o McAllister. Mas é isso, né? A minha opção em relação ao McAllister não é nem sobre a questão de ser mais defensivo ou ofensivo. É sobre ele ser mais aguerrido. Porque eu acho que isso vai fazer muita diferença. Porque, de novo, a gente pode citar diversas formações. Dependendo da forma que o elenco se comportar, isso pouco importa. Se o elenco brigar muito no meio campo, eu acho que isso pode até favorecer uma questão, mesmo que seja um número menor de jogadores no meio campo. Se eles estiverem aguerridos, e eu acho que para isso o Szoboszlai tem que jogar um pouco mais recuado, porque se ele tiver com a capacidade de proteger a defesa como ele fez contra o Fulham, é uma coisa sensacional. Obviamente o Fulham não é o PSG, a gente sabe disso, mas é preferível ter alguém que tenha o ímpeto defensivo e a vontade de marcar mais perto da defesa, porque a gente tem na figura do jogador mais criativo. E aí eu citei a questão do Ngumorra meramente por momento. A última demonstração que ele deu pra gente é que ele tem a capacidade de machucar o adversário. E ele é o único jogador do elenco que tem o drible. Uhum. O Salah não tem o drible, o Gakpo não tem o drible e o que também não tem. Agora, se o Slot quiser optar por um pouco mais de pragmatismo e controle, no que diz respeito à capacidade de defender e atacar, com mais experiência, talvez ele opte pelo Gakpo. Não seria minha escolha, mas eu entenderia. Porque, de novo, é o que a gente fala. Uma coisa é a gente pensar como a gente pode atacar. Outra coisa é a gente entender como é que a gente pode se defender. Sim. E aí é uma equação que o Ngumorra complica. Por isso que eu escalei o Roberts. Mas, independente de qualquer coisa, eu usaria 3 nomes no time. Isso de forma independente de como o Slot, 4 nomes na verdade. Eu usaria o Frimpong na lateral, eu usaria o Szoboszlai de volante, eu não tiraria o Mohamed Salah do time, eu jogaria com ele de qualquer jeito, porque eu acho que é quase irracional deixar o Salah fora de 2 jogos de mata-mata. Não só isso não, eu acho que esse jogo, eu tô sentindo que esse jogo é do Salah, mano. Eu tô sentindo que o Salah vai ser decisivo nesse jogo. E eu iria com o Isaac. Eu realmente iria com o Isaac. Tudo bem. Realmente iria com o Isaac. Bom, dito isso, senhores, placares. Deixem aqui suas escalações também para trocar uma ideia. Exatamente, placares. Lucas, qual vai ser seu placar? Hein? Eu sou um cara esperançoso, mas eu não sou maluco. Então, 2-0. Se for para classificar, 2-0, prorrogação e para que o desfecho seja sensacional, para dar aquele up em todo mundo, Mamardashvili garantindo a classificação. Rapaz de convicção. Eu tenho 2 placares, né? Eu tenho o da fé e da realidade. Eu vou dar o da fé. Eu vou dar fé. Eu vou dar o da fé, porque se fosse da realidade, você não ia gostar do placar, não. Com certeza. Mas o da fé, eu acho que o Liverpool vai
fazer 3-0 em Anfield. Eu acho que vai ser 3-0 a lá 4-0 Barcelona. Da fé, é o da fé, tá? O da fé. O da realidade eu prefiro não falar, tá bom? Mas, gente, deixa aí nos comentários o placar de vocês, tá? A gente já tá chegando ao fim desse vídeo. O pré-jogo, ele parece que a gente tá falando pouco, mas já são 16 minutos de vídeo, tá, gente? Então, assim, a gente falou coisa pra caraca. Mas, enfim, gente, e se você chegou até aqui, comente Arne Slot no comentário, porque Arne Slot, dele. não Slot Out. Exatamente, Arne Slot, porque é dele que vai ser essa decisão maior da incógnita da escalação, porque a gente viu 2 Liverpool diferentes, um contra o PSG e um contra o Fulham. Vamos ver qual vai ser o que ele vai querer levar a campo. Gente, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, valeu, falou!